Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha aqui e prestigia o canal Jumozão. No último março agora aconteceu um evento em que eu estava esperando muito tempo para falar sobre isso. Uma situação, que aconteceu na Ucrânia. Foi atingido um bunker da OTAN localizado na Ucrânia. Agora você possivelmente não viu isso reverberado e dificilmente o verá. Você vai ver uma pessoa como eu falando aqui, um outro comentarista ali. E a intenção de trazer esse vídeo é para que você entenda a dimensão do que está acontecendo ali atualmente. A última coisa que você precisa acreditar é na mídia ocidental. Não há condições de nós acreditarmos na mídia ocidental. Aí inclui os meios de comunicação que você bem conhece. Então você fica sujeito a coisas espúrias assim, coisas vagas. Infelizmente é o que chega para nós, apenas isso. Em março agora, depois de um ataque terrorista em território russo, a Rússia reagiu de uma forma muito cruel, muito terrível. Eles enviaram desses mísseis Kinzhal, que já expliquei aqui. Eu tenho sobre esse míssil hipersônico aqui no canal, se você quiser assistir, ele está aqui, ó. Míssil hipersônico. Você procura aqui míssil hipersônico, como isso funciona, está no canal Jumozão. Então esse míssil ele entrou. Olha, tem site, tem informações que fala de 130, 120, mas nenhuma fala de menos de 100 metros de profundidade. Nenhuma fala com menos de 100 metros de profundidade. Então esse míssil entrou terra adentro, entrou até atingir o bunker da OTAN, que estava cheio de soldados ucranianos e muitos da OTAN. Conta-se em 160 soldados da OTAN. O primeiro site de notícias a revelar isso foi um site grego. Aí eu não quis pegar logo e trazer esse assunto, eu esperei mais tempo, até que deu no noticiário de um comentarista de uma televisão aberta, não sei se foi canal por assinatura. O fato é que saiu a notícia, digo, eu vou trazer porque o pessoal do canal fica sabendo disso. Detalhe, querido, nem a Rússia, no sentido, vai oficialmente admitir, tampouco a OTAN vai admitir. Porque entre a OTAN diz o seguinte, que se um soldado da OTAN for ferido por um agressor, é compromisso de todos os agentes que compõem a OTAN reagirem na medida correta contra a agressão. Então eles não vão admitir isso, porque os Estados Unidos, Inglaterra e outros países estão ajudando ali a Ucrânia para prolongar a guerra. Você sabe que a indústria armamentícia ela consegue vender o seu material somente quando está essas coisas acontecendo. Se não tiverem acontecendo guerras, então a indústria das armas simplesmente fica sem função, fica obsoleta, não progride, a tecnologia não aumenta. Eu lembro de uma música do Legião Urbana que dizendo que a guerra aumenta a tecnologia. Eu lembro dessa trecho da música do Renato Russo cantando assim. Então a tecnologia vai aumentando quando eles estão estudando para fazer novas armas. Por exemplo, esse Kinzhal é uma evolução. A própria OTAN admite, na sua voz maior, que é os Estados Unidos, que eles não têm como interceptar, como se esquivar, como identificar um míssil desse em ação. A Rússia diz ter os radares que são capazes de identificar a movimentação de um tipo de míssil desse, mas os outros países, diga-se OTAN, não tem como identificar quando um míssil desse entra em ação. Rapidamente ele vai sumir do radar, porque eu já expliquei que quando ele está em movimento ele produz a força de arrasto dele com o ar, do metal com o ar, produz uma camada de plasma que absorve as ondas dos radares, e essas não são refletidas de volta para ser identificada que tem alguma coisa acontecendo ali, que tem um míssil andando naquela direção. Pois bem, querido, então isso aconteceu agora em março, e eu vou ler alguma parte aqui de poucos sites que tem aqui o Pravda, por exemplo.
é um site russo, né? Aí você vai dizer, mas a Rússia, vou fazer o quê? Vou esperar a notícia da OTAN? Eles não vão dar essa notícia, mesmo porque eles não podem admitir que morreram soldados. Dizem que foi 300, outros dizem que foram 160. O fato é que morreu uma carrada de gente já enterrada, por causa que nessa profundidade de desenterrar é complicado. Vamos ler aqui, eu vou ler essa porção aqui enquanto você fica na animação e na foto que eu mesmo confeccionei. Estão aqui, dá pra gente dar uma aumentada. Deixa eu ver, é aqui mesmo, né? Eu zoom mais o que é. Bem, depois eu aumento isso. Olha, nem as autoridades russas nem as americanas dizem nada sobre o ataque com míssil contra a região de Lviv, na Ucrânia, ocorrido em 9 de março. Entretanto, pode-se ver as consequências desse ataque na política de mudança da OTAN. Eles mudaram o comportamento deles. Relatórios sobre o ataque com míssil Kinzhal a um bunker da OTAN aparecem nos canais do Telegram ucraniano e em uma publicação grega pouco conhecida, que foi o site que primeiro passou para as outras pessoas isso que aconteceu. Nem o Ministério de Defesa russo, nem o Pentágono comentam o evento. Os mísseis Kinzhal supersônicos não puderam deixar de atingir o alvo, pois os mísseis são invulneráveis a todas as defesas aéreas. Este é um fato que até mesmo o Pentágono admite. Querido, então, olha, o Irã, ele tem bunkers de 500 metros de profundidade. Isso é uma informação. Ele tem as suas defesas, os seus laboratórios, as coisas que eles constroem, as armas, os aviões. Muitos aviões andam por túneis, corredores de vários e vários túneis que existem no Irã. O Irã foi o primeiro país a lançar um míssil do lugar onde não sabia nem que era a base de lançamento de mísseis. Aquele contra-ataque que o Irã fez depois que mataram um general iraniano pelos Estados Unidos, através de um ataque de desses drones, aí o Irã reagiu desse jeito. Ninguém sabia de onde iria sair. Simplesmente já descobriu quando estava no ar e atingiu lá uma base no Iraque pertencente aos Estados Unidos. Por quê? Porque eles colocam bem profundamente. Porque se em 100 metros, ou 130 ou 120 metros, um míssil desse chegou, aí o Irã faz a 500 metros de profundidade, meio quilômetro. Porque não se sabe se existe arma capaz de entrar tudo isso na terra para poder chegar a um bunker bem no fundo mesmo. Mas os russos conseguiram essa façanha e a notícia está aí rodando. Eu esperei bastante tempo, já estou sapado disso há muito tempo, mas eu esperei bastante tempo até reverberar. Quando reverberaram é isso daí, e com essa argumentação, nenhum pode admitir. Mas o fato é o seguinte: depois dessa ação, houve uma mudança da estratégia da Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia, ela praticamente não está lutando, ela está sendo ali utilizada como bucha de canhão pela OTAN. Estão utilizando os pobres coitados ucranianos. Colocaram um palhaço, né? A CIA colocou um palhaço para administrar uma nação, e aí palhaço é fácil de manipular e está sendo manipulado, e as pessoas estão morrendo na Ucrânia. A Rússia jamais vai admitir que a Ucrânia entre para a OTAN, senão ela iria colocar mísseis bem do lado de uma situação. Há um certo critério relativamente à OTAN, porque, por exemplo, a Finlândia entrou e a Rússia nem esquentou, mas a Ucrânia, ela é uma coisa especial ali, e esse antepara que teve da Ucrânia é uma coisa interessante que nem Napoleão conseguiu vencer. Ela tem um histórico ali naquele terreno, querido, que é muito difícil de explicar em pouco tempo. Mas o que é importante você saber é que a Ucrânia praticamente ela está sendo apresentada como ela que está lutando, mas quem está por trás de tudo é a OTAN. Estados Unidos, Inglaterra e outros países, França, estão ali apoiando com armas, com satélites, com informações, com espionagem e tudo mais, porque a Ucrânia já teria sido derrotada há muito tempo, não fosse isso. Então é interessante o prolongamento dessa guerra, é interessante que ela continue vendendo armas e a coisa desgraçando. A OTAN, sabe, o pessoal daqui pensou que com essa situação, as sanções, a Rússia já teria quebrado há muito tempo. Só que a Rússia se preparou, querido. Ela investiu naquilo que realmente trouxe segurança para ela.
tentaram isolá-la comercialmente, mas ela tem uma ligação muito forte com a Índia, com a China, com esses países asiáticos. Há uma certa dependência. E agora que está acontecendo uma coisa extraordinária. Nós estamos diante de um fato inusitado, inaudito, que ainda não havia sido dito. Por exemplo, o mundo se desvencilhar do dólar. Brasil, até a Arábia Saudita e outras economias estão querendo pular fora do dólar. Por quê? Porque o dólar não é uma moeda confiável. É uma moeda forte, mas não é uma moeda confiável. Ela é utilizada como arma de guerra. Arma para pressionar, para debilitar nações, para que façam a vontade do dono do dólar, que é os Estados Unidos. Então muita gente já percebeu isso. Não se publica, oficialmente não se admite, mas todo mundo sente isso. O que é você precisar de uma moeda que de repente alguém vai dizer: você não pode mais usar a minha moeda. Então muitos países estão se desvencilhando. Não vou dizer para você que é melhor ou pior, porque a gente não sabe as intenções, por exemplo, do yuan. O que é que o yuan vai fazer? Né? É bom o yuan ser uma moeda que norteia agora os comércios entre as nações? Nós não sabemos. Mas o que é que a pessoa quer? Ela quer se livrar. Você sabe quando você quer se livrar de um problema, aí você se arrisca a assumir outro? É mais ou menos isso que está acontecendo. Você está migrando, boa parte está migrando para o yuan, porque a economia da Índia, da China é muito forte, mas muito forte mesmo. E não dá para confiar nos Estados Unidos nessa matéria, apesar de o dólar ser uma moeda forte. Ele vai continuar, dependendo do comentarista que você for escutar, ele vai dizer que não, isso não vai dar certo, isso está condenado ao desastre total, nunca vai dar. As pessoas que têm os seus interesses. Então o meu interesse aqui é que você saiba disso. Tudo isso está acontecendo. Se é bom, se é ruim, pior ou melhor, isso só o tempo dirá para cada um de nós. Mas lembre-se disso, querido. A Rússia se preparou. Os Estados Unidos não têm essa tecnologia. Eles não têm. Recentemente saíram notícias, vazaram notícias que os testes com os mísseis hipersônicos estadunidenses não foram bem. Entendeu? Isso só sai assim, vazado, não sai oficialmente admitido. Se bem que eles praticamente admitiram, porque eles não podem interceptar um míssil dessa natureza. Como eu disse para você naquele vídeo sobre o Kinzhal, ele é sim um divisor de águas, querido. É um divisor de águas. Você assista o vídeo aqui, que eu explico como é que acontece, como é que ele é e como é que ele viaja a velocidade descomunal e se transforma assim, tipo numa gota andando horizontalmente. E essa gota, na verdade, é o plasma, é o ar sendo arrastado pelo metal e transforma num plasma onde não é possível detectá-lo com os radares conhecidos atualmente. Tá, querido? Fique com essas informações. Eu ainda estou aqui na minha luta, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, conversando com o pessoal do YouTube para perguntar o que aconteceu com o meu vídeo. Olha, ele está sendo processado. Eu perguntei para ele, eles disseram, pediram 48 horas e nada. Aí chega lá, vídeo está sendo processado. Eles disseram que vão mandar para técnica, essa conversa toda lá. Mas eu estou trabalhando aqui, tá bom, querido? Fique com essas informações, elas são importantes de você saber. É um divisor de água esse míssil na conjuntura atual, e nós estamos nos livrando do dólar. Se isso é bom ou ruim, o tempo o dirá. O seu comentário também pode ser importante para a gente ler o que está pensando os espectadores aqui do canal Jumozão. Muito obrigado e boa sorte!